Fala galera, vamos dar aquela arrumadinha aqui na lata, já não tá aquilo tudo, deixar um pouquinho menos horripilante aqui. Ó, revisãozinha básica para você que é aluno do terceirão, da frente C da apostila do positivo. Essa frente C é relativa à química orgânica e a gente vai revisar. Serve para quem estiver assistindo no meu canal depois, isso aqui é uma revisão sobre aqueles 4 assuntos. Para quem está desesperado com a corda no pescoço, respirando por aparelhos, essa é a revisão para o exame do terceirão das 4 questões que caem específicas sobre química C. Uma questão de classificação do carbono, uma questão de classificação da cadeia carbônica, uma questão sobre as principais funções orgânicas e uma questão sobre isomeria. Aí vou dar uma revisadinha sobre a isomeria plana e a isomeria espacial. Tranquilo? Vamos começar então a revisão classificando o carbono. Eu vou começar aqui, você está então bastante familiarizado com essa estrutura, que é aquela estrutura cíclica fechada, né pessoal? Olha lá, ó, com 6 átomos de carbono que intercala ligação dupla, simples e dupla. Qual é o nome dessa estrutura? Essa estrutura é o núcleo aromático ou anel benzênico. Então, aquela estrutura ali corresponde aos compostos aromáticos. Eu vou numerar os carbonos para a gente poder fazer a classificação. Deixa eu dar uma reguladinha na câmera aqui. Então, olha só, eu vou colocar aqui, eu não vou revisar a nomenclatura, só a classificação. Carbono número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Então eu pergunto para vocês, a primeira classificação importante do carbono é quanto ao número de carbonos ligados entre si. Eu pergunto para vocês, vocês conseguem identificar ali algum carbono primário? Então, pessoal, esse aqui, que é esse carbono número 7, ele é um carbono primário. O que é um carbono primário? É aquele carbono que está preso apenas a um carbono. Se você reparar o número 7, que é esse carbono aqui, ele que é o carbono número 7, ele está preso apenas ao carbono número 1. Fechou? Vamos mudar a cor aqui então. Eu quero perguntar para vocês se vocês conseguem perceber algum carbono secundário. O que é um carbono secundário? É um carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono, independentemente do tipo de ligação que ocorre entre eles. Então, se vocês perceberem aqui, ó, o carbono número 2, ele está preso ao 1 e ao 3. O carbono número 3, ele está preso ao 2 e ao 4. O carbono 4, ele está preso ao 3 e ao 5. O carbono 5, ele está preso ao 4 e ao 6. O carbono 6, ele está preso ao 5 e ao 1. Então, eu tenho aqui, pessoal, ó, secundário 1, 2, 3, 4, 5. Quem são eles? Secundários ao carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, o carbono 5 e o carbono 6. Vamos mudar a cor aqui. Classificação dos átomos de carbono quanto ao número de átomos ligados entre si. Terciário. Eu tenho algum carbono terciário ali? Eu tenho algum carbono que está ligado a outros 3 átomos de carbono? Eu tenho o carbono número 1, né, pessoal? Olha só aqui, ó. O número 1 está ligado a quem? Está ligado ao 7, o número 1 está ligado ao 2 e o número 1 está ligado ao 6. Então, o carbono número 1 daquela cadeia que eu fiz está ligado a 3 outros átomos de carbono. E, consequentemente, essa minha molécula de carbonos quaternários não há nenhum. Lembrou? Tem carbono, sei lá, pentanário? Porque a gente sabe que não, porque o carbono pode se ligar, o carbono vai fazer sempre 4 ligações. Então, se esse carbono estiver ligado a um outro carbono, ele é primário. Se ele estiver ligado a 2, ele é secundário. Ligado a 3, ele é terciário. E ligado a 4, ele é quaternário. Eu ainda posso classificar o carbono em saturado ou insaturado. Carbono saturado é aquele carbono que só faz ligações simples, tipo 7, tá vendo aqui, ó? Ó, ele tem 1,
2, 3, 4 ligações simples. Então, ele é um carbono saturado. Todos os outros carbonos, o que é um carbono insaturado? É aquele carbono que faz uma dupla, ou é aquele carbono que faz duas duplas, ou é aquele carbono que faz uma tripla. Se você perceber, todos os carbonos do núcleo aromático fazem dupla. Então, insaturados do 1 ao 6. Tranquilo? Então, a gente classificou o carbono em primário, secundário, terciário e quaternário, quanto ao número de carbonos ligados entre si, e classificou ele em saturado ou insaturado pelo tipo de ligação que faz um carbono ligado ao outro. Tranquilo? Classificação da cadeia carbônica. Essa cadeia aqui, ela é aberta, ela é fechada ou ela é mista? Ademir, eu estou vendo uma parte fechada, que é aquela casinha, né? Então, essa casinha aqui, ó, ela é a parte o quê? Fechada, só que eu vejo que ela lança para a lateral uma ramificação. Então, essa cadeia, ela é parte aberta e parte fechada, ela é uma cadeia mista. Eu pergunto para vocês, essa parte fechada aqui, ó, é o núcleo aromático? Não, Ademir, muito diferente. O núcleo aromático, tu mostrou para a gente que ele tinha o quê? 6 carbonos e ele intercalava ligação simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, ali ao invés de 6, eu tenho 5 carbonos. E eu estou até intercalando, mas eu estou dupla, simples, simples, dupla, simples. Então, ele não é aromático. Quando você quiser dizer que uma cadeia não é aromática, uma cadeia ela é fechada, mas ela não é aromática, ela é alicíclica. Então, por exemplo, se eu colocar na prova assim, ó, se eu coloco na prova assim, pergunto para vocês, pessoal, isso aqui é o núcleo aromático? Não, Ademir, não é o núcleo aromático. Então, ela é fechada e não aromática, ou seja, ela é alicíclica. Pergunto, ela é normal ou ramificada? Ó, esse carbono que eu vou marcar aqui, classifica ele para mim, ele é primário, secundário, terciário ou quaternário? Ademir, esse carbono aqui, que é um C, ele está ligado a 1, ele está ligado a 2, ele está ligado a 3 carbonos. Então, essa cadeia tem carbono terciário. Quando a cadeia tiver carbono terciário ou quaternário, ela é uma cadeia ramificada. Pergunto para vocês, ela é homogênea ou ela é heterogênea? Quando uma cadeia é heterogênea, eu vou fazer aqui do ladinho assim, ó, olha só. Vou fazer aqui aqui assim, tá? Pergunto para vocês, ela é homogênea ou ela é heterogênea? Ó, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um outro, aqui eu tenho um outro, aqui eu tenho um outro, aqui eu tenho outro, e aqui apareceu o oxigênio entre dois átomos de carbono. Então, essa cadeia que tem um átomo estranho entre dois carbonos, eu chamo esse átomo estranho de heteroátomo e ele classifica a cadeia como sendo heterogênea. Se você olhar para aquela cadeia que eu fiz ali no exercício, ó, ela só tem átomos de carbono ligados entre si. Então, ela é uma cadeia homogênea. Saturada ou insaturada? Ah, eu tenho uma dupla entre carbonos aqui, uma outra dupla entre carbonos aqui. Quando a cadeia apresenta ligações duplas entre átomos de carbono, você classifica ela como sendo insaturada. Então, galera, olha só. Ela é mista porque ela tem parte aberta e parte fechada. A parte fechada dela não é aromática, então é alicíclica. Como ela é mista, ela tem carbono terciário, então ela é ramificada. Como eu só tenho átomos de carbono ligados entre si, então ela é homogênea. Como eu tenho duas ligações duplas entre carbonos, essa cadeia torna-se insaturada. Vamos mais uma? E essa cadeia, aberta ou fechada? Ademir, ela não fecha aquele ciclo, né? Então, ela é uma cadeia o quê? Ela é uma cadeia aberta. Lembra que cadeia aberta eu posso chamar de cadeia acíclica ou alifática. Cadeia aberta também pode ser chamada de cadeia acíclica ou também alifática. Fechou? Vamos lá então, normal ou ramificada? Ó, novamente voltou a aparecer esse carbono aqui, ó. Tem um carbono aqui que está ligado a 1, 2, 3. Se tiver carbono terciário ou quaternário, ela é ramificada. Se só tiver carbono primário ou secundário, ela é normal ou linear.
Então, essa cadeia que tem carbono terciário, ela é uma cadeia ramificada, saturada ou insaturada. Ademir, estou vendo aqui, ó, uma ligação tripla entre os carbonos. Então, ela é uma cadeia o quê? Insaturada. Homogênea ou heterogênea? C, 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 C. Só átomos de carbono ligados entre si. Ela é uma cadeia o que então? Ela é uma cadeia homogênea. Fechou? Já classificamos o carbono, agora classificamos a cadeia. Vamos para o terceiro assunto importante. O terceiro assunto importante são as funções orgânicas. E eu peço que vocês lembrem de 10 funções. Primeira função, a mais básica, CH3, CH2, CH3. Só tenho átomos de carbono e hidrogênio. Então, essa molécula pertence a uma função chamada hidrocarboneto. Fechou? Vamos lá, então. Olha, Ademir, que funções importantes tem o OH agora? Eu tenho duas funções importantes que vão ter a hidroxila. Vou fazer parecido com a primeira. CH3, CH2. Agora ao invés de CH3 eu vou colocar CH2, eu vou tirar um H e vou colocar um OH. Quando aparece esse OH e ele está ligado num carbono que só faz ligações simples, você está diante de uma função chamada álcool. Agora eu vou pegar uma estrutura, quero ver se vocês lembram que estrutura é essa. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Ademir, isso é um núcleo aromático, é o benzeno. Então agora eu vou ligar um OH diretamente ao benzeno. Não é mais um álcool. Quando o OH está ligado diretamente ao núcleo aromático, você está diante de um fenol. Eu vou colocar agora uma função importantíssima que cai muito em prova. CH3, C, dupla O, OH. Essa função que tem esse grupo funcional aqui, ó, que é o grupo carboxila, C dupla O, OH, essa função ela é um ácido carboxílico. Fechou? C dupla O, OH. Se esse ácido carboxílico encontrar com álcool, ele vai formar uma nova função que é parecida com ela. Olha só, C dupla O, O, só que agora eu tirei o H e coloquei o radical orgânico. Lembra que a de cima do ácido é C dupla O, H. A de baixo é C dupla O, O, radical. Essa função você estará diante de um éster, que eu quero que você não confunda com a sexta função, que é aquela função em que apenas o oxigênio aparece entre dois carbonos. Essa função vai ser a função o quê? Éter. Vou colocar uma outra parecida, olha aqui em cima. Sétima função. CH3, C, dupla O, NH2. O nitrogênio está preso diretamente ao C, dupla O. Você está diante, quando o N está preso diretamente ao C da dupla, de uma amida. Função número 8. CH3, NH2. Tem NH2, tem NH2. Só que na 7, o NH2 está preso no C dupla O, amida. Na de baixo, o N está preso a um radical alquila, um radical comum. Então, essa função número 8 vai ser a função o quê? Amina. Finalmente, a função número 9. Eu vou fazer aqui, cuida para não confundir. CH3, C, dupla O, H. Não é C dupla O, OH, é C dupla O, H. Essa molécula pertence a uma função química chamada aldeído. E finalmente a décima função mais importante, essas são as 10 que mais aparecem em prova, muito parecida com aldeído. Eu tenho CH3, C dupla O, CH3. C dupla O entre dois radicais orgânicos, eu estou diante de uma cetona. Só para lembrar, né? Como é que você chama esse radical aqui? Hidroxila. Lá em cima, OH. OH é o radical o quê? É o radical hidroxila. E esse também é muito comum em química orgânica, C dupla O, que vai ser o radical
ou grupo carbonila. Tranquilo? Então a gente já revisou os principais, a classificação do átomo de carbono em primário, secundário, terciário e quaternário, baseado no número de carbonos que estão ligados entre si. A gente já classificou o carbono em saturado ou insaturado. Se só estiver fazendo ligações simples, o carbono é saturado. Se tiver uma dupla ou tripla, ele é chamado de insaturado. E agora a gente viu as 10 principais funções orgânicas. Se só tiver C e H, hidrocarboneto. Se tiver OH e ele tiver ligado a um carbono que só faz ligações simples, é um álcool. Se tiver o OH e ele tiver ligado diretamente ao núcleo aromático, fenol. Se tiver o grupo C-OH, ácido carboxílico. Se tiver o grupo lá, ó, C-O, mas não tem mais o H, e no lugar do H entrou um radical orgânico, a gente está diante de um éster. Cuida para não confundir com éter. O éter é aquela cadeia heterogênea em que aparece apenas o oxigênio entre dois átomos de carbono. C-O e preso nele eu tenho nitrogênio. Amida. Lembra que esse D vai lembrar para você dupla. Então, amida é aquela função em que o N está preso no C dupla O. Se esse N estiver preso em alguma outra coisa que não seja o dupla O, a princípio para a gente vai ser classificado como sendo amina. Tem outras funções nitrogenadas, mas essa é uma revisão das funções básicas. Cuida para não errar essa aqui, C-OH. Parece muito com o C-OH do outro lado, mas essa função aqui é um aldeído. E finalmente, quando eu tiver o C-O entre dois carbonos, eu estou diante de uma cetona. Eu vou ler rapidinho o nome para vocês lembrarem o nome deles, mas não cai nessa nossa prova do exame. O primeiro, propano. O segundo, propan-1-ol. O terceiro, hidroxibenzeno, ou benzenol, ou fenol comum. O 4, ácido etanóico. O 5, etanoato de metila. O 6, metoximetano. O 7, etanamida. Et, aqui para não confundir. No 7, 2 carbonos, o prefixo é o quê? Et. Ligação simples entre eles, an. Como é uma amida, etanamida. A 8 é metilamina, metilamina. A 9, etanal, etanal de aldeído. E a 10, propanona ou dimetilcetona. Tranquilo? Então a gente acabou de revisar as funções e as principais regrinhas de nomenclatura. Vamos para o último slide, que são isomeria. Vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui o que é isomeria. Vamos pegar um exemplo para explicar para vocês aqui. Ó, eu vou colocar aqui CH3, CH2, OH. E vou colocar aqui embaixo uma outra molécula, OCH3. Pessoal, qual que é a fórmula molecular da primeira? C quanto? C2, H quanto? Ademir, eu vejo aqui 3, 5, 6. C2H6 e tem só um oxigênio. C2H6O. Qual que é a fórmula de baixo? A fórmula molecular de baixo? C tem 2, está aqui. H tem 3 mais 3, tem 6, está aqui. E O tem só um aqui no meio, também está aqui. Ô, Ademir, então quer dizer que essas duas moléculas diferentes têm estruturas diferentes e a mesma fórmula molecular. Bom, essa é a definição de isomeria. Moléculas diferentes, com estruturas diferentes, mas que apresentam a mesma quantidade de átomos. Eu pergunto para vocês, qual que é a diferença entre elas? Ademir, está me chamando muita atenção, a gente acabou de ver, né? Essa molécula de cima aqui, ó, eu percebo que ela é um álcool. Porque eu tenho um OH ligado num carbono que faz 4 ligações simples. E eu sei que a de baixo, o O está entre 2 carbonos. Então, essa de baixo aqui vai ser um éter. Então, eu tenho duas moléculas com a mesma quantidade de átomos, mas quando os átomos se agruparam, no primeiro exemplo originou um álcool e no segundo exemplo originou um éter.
Então, eu falo que essas duas moléculas, elas são isômeras de função. Ou seja, elas têm a mesma quantidade de átomos, mas uma se dispôs de tal maneira que originou um álcool e a outra organizou um éter. Lembrando que eu tenho 5 tipos de isomeria plana, que é essa isomeria de função. Eu tenho isomeria de posição, de cadeia, de função, pesquisa para mim metameria e pesquisa para mim tautomeria. São os 5 tipos de isomeria plana. Vamos para os tipos de isomeria espacial. Eu vou colocar aqui, ó, uma dupla entre 2 carbonos. Fechou? E eu vou colocar um cloro aqui, eu vou colocar um cloro aqui, eu vou colocar um hidrogênio aqui e eu vou colocar um hidrogênio aqui. Sabe qual é o nome dessa molécula? 1,2, porque esse é o carbono 1 e esse aqui é o carbono 2, ou tanto faz, ou vice-versa. 1,2 de cloro eteno não, de cloro eteno. Então, no 1 e no 2, eu tenho, olha lá aqui, ó, um átomo de cloro no 1, um átomo de cloro no 2. Então, eu tenho 2 átomos de cloro no primeiro e no segundo carbono, et 2 carbonos em ligação dupla, o hidrocarboneto. Tá, Dani, mas o que você está fazendo esse exemplo aí do nada? É que eu quero saber se você consegue lembrar. Isso está aqui no quadro aí, ó, que está na apresentação. É o isômero cis ou é o isômero trans? Ah, eu estou lembrando, olha só. Eu tenho hidrogênio para baixo aqui e eu tenho hidrogênio para baixo aqui. Eu já lembrei, cis ou trans, ela vai aparecer quando eu tiver, grande parte das vezes, uma ligação dupla entre carbonos e o substituinte A for diferente do substituinte B, e o substituinte C for diferente do substituinte D. Então, eu percebo que nessa molécula aqui, ó, um cloro ficou para cima e o outro cloro ficou para cima. Um hidrogênio ficou para baixo, o outro ficou para baixo. Então, os ligantes iguais ficaram para o mesmo plano. Então, você vem aqui na frente e bota a palavrinha o quê? Cis, 1,2 dicloro eteno. E aquele negócio de ótica, Ademir, de isomeria ótica. Eu vou colocar aqui outra moléculazinha aqui. Então, olha só. CH3, CH2, CH, CH3, C, dupla O, OH. Esse é o ácido, né, pessoal? Tá aqui, ó, eu tenho aqui então que, ó, C dupla OH é o ácido carboxílico, então esse é o ácido. No 2 eu tenho radical metil, ácido 2-metilbutanoico, ou ácido alfa-metilbutírico, tanto faz. Percebe que nesse carbono aqui, ó, que é o chamado carbono alfa, que é o carbono vizinho à carboxila, eu tenho preso nele quem? Um radical metil, eu tenho preso nele quem? Um hidrogênio, eu tenho preso um radical alquila ou alcoiletil e tem a carboxila. Ademir, que legal! Esse carbono ali, o carbono alfa, que é aquele do meio ali, pessoal, ali, ó, ele tem o ligante A diferente do B, diferente do C, diferente do D, diferente do A. Ou seja, eu tenho 4 ligantes diferentes entre o carbono. Então, você vai lá naquele carbono, galera, e faz um asterisco. Esse carbono é um carbono assimétrico. E se a molécula tem carbono assimétrico, ela consegue desviar a luz para a direita, isômero de estrógeno, consegue desviar para a esquerda, isômero levógeno, ou não desvia para lugar nenhum quando eu misturo quantidades iguais equimolares do destrógeno e do levógeno, é a chamada mistura racêmica. Pessoal, a gente fez aqui então uma revisãozinha básica sobre os principais conceitos. O que é que vai cair na prova agora para vocês específico? Tá? Uma molécula na qual eu peço para você identificar o número de carbonos primário, secundário, terciário e quaternário. Questão número 1. Questão número 2. Eu boto uma outra molécula e peço para você classificar a cadeia aberta ou fechada, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada, alicíclica ou aromática.
cíclica ou acíclica. Fechou? Depois eu boto uma função, uma molécula e peço para você identificar a função que você consegue reconhecer nessa molécula. Se você tem ali uma amina, uma amida, um éter, um éster, um ácido carboxílico, um fenol, um álcool, um aldeído, uma acetona, um hidrocarboneto, que são as 10 principais funções orgânicas. E finalmente eu boto duas moléculas e peço para você identificar o tipo de isomeria plana que ocorre entre elas. Ou seja, a resposta é deposição, de cadeia ou de função. Fechou? Boa prova para vocês. Obrigado pela atenção ao longo do nosso ano inteiro de EAD. Espero que vocês concluam essa etapa de vocês com o sucesso que vocês merecem. Beijão, agradeço de coração pela atenção, só que não vai viajar na maionese e precisar de ajuda após a prova do exame. Pelo amor de Deus, estuda para esta porcaria desta última prova do ano, seja aprovado, entre em férias, descanse, ano que vem comece o ensino superior na faculdade de seu agrado, fazendo o curso que você deseja. Fechou, galera? Um abraço, tudo de bom para vocês, até a próxima videoaula, que para alguns será nunca mais. Fechou? Abraço!